Canto 1, capítulo 11, verso 7. Bhavayanastvam bhavavishvabhavana tvameva madhata suritpati pita tvang sadgururna paramang chadaivatang yasyano vritya kratino bhabhuvima. Tradução. Ó Criador do Universo, vós sois nossa Mãe, bem-querente, Senhor, Pai, Mestre espiritual e Deidade adorável. Por seguir vossos passos, nós nos tornamos bem-sucedidos sob todos os aspectos. Oramos, portanto, a que continueis nos abençoando com vossa misericórdia. Significado. A todo bondosa personalidade de Deus, sendo o Criador do Universo, também planeja o bem de todos os seres vivos bons. Os seres vivos bons são reconhecidos pelo Senhor a seguirem seu bom conselho, e por fazê-lo, eles tornam-se bem-sucedidos em todas as esferas da vida. Não há necessidade de adorar qualquer deidade além do Senhor. O Senhor é todo-poderoso, e se está satisfeito com a nossa obediência a seus pés de lótus, Ele é capaz de conceder-nos todos os tipos de bênçãos para a exitosa execução de nossa vida material e espiritual. A forma humana é uma oportunidade para todos entendermos nossa relação eterna com Deus, para alcançarmos a existência espiritual. Nossa relação com Ele é eterna. Ela não pode ser rompida ou extinta. Talvez ela seja esquecida por algum tempo, mas ela também pode ser revivida pela graça do Senhor, se seguirmos seus preceitos, que são revelados nas Escrituras de todas as épocas e lugares. Canto 1, capítulo 11, verso 8. Aho sanatha bhavata smayadvayam traivishtapanam apidura darshanam prema smita snigdha nirikshananam pashyema rupam tava sarva saubhagam. Tradução. Ó Senhor, é para nossa boa fortuna que hoje ficamos novamente sob vossa proteção, através de vossa presença, pois vossa onipotência raramente visita mesmo os cidadãos dos céus. Agora, nos é possível olhar vosso rosto sorridente, que é cheio de olhares afetuosos. Agora podemos ver vossa forma transcendental, plena de todas as coisas auspiciosas. Significado. O Senhor, sob sua forma pessoal eterna, só pode ser visto pelos devotos puros. O Senhor nunca é impessoal, mas Ele é suprema e absoluta personalidade de Deus, que pode ser vista face a face através do serviço devocional, o que não conseguem realizar nem sequer os cidadãos dos planetas superiores. Quando Brahmaji e outros semideuses querem consultar o Senhor Vishnu, a porção plenária do Senhor Krishna, eles têm que esperar na praia do Oceano de Leite, onde o Senhor Vishnu está deitado na terra branca, Shvetadvipa. Esse Oceano de Leite e o planeta Shvetadvipa são uma réplica de Vaikunta dentro do universo. Nem Brahmaji, nem os semideuses como Indra podem entrar nesta ilha de Shvetadvipa, mas podem permanecer na praia do Oceano de Leite e transmitir sua mensagem ao Senhor Vishnu, conhecido como Kshirodakshayi Vishnu. Portanto, o Senhor é raramente visto por eles, mas os habitantes de Dvaraka, por serem devotos puros, sem nenhuma mácula de contaminação material, de atividades frutivas e especulação filosófica empírica, podem vê-lo face a face pela graça do Senhor.
Esse é o estado original das entidades vivas e pode ser atingido ao revivermos nossa condição natural e constitucional, que se revela unicamente pelo serviço devocional. Canto 1, capítulo 11, verso 9. Yadhyam bujaksha pasasara bho bhavan gurun madhun vata suhrid didrikshaya tatrabda koti pratima kshano bhaved raving vinakshnor ivanastavachuta. Tradução. Ó Senhor dos olhos de lótus, sempre que partis para Mathura, Vrindavana ou Hastinapur para encontrar vossos amigos e parentes, cada momento de vossa ausência parece 1.000.000 de anos. Ó infalível, neste momento nossos olhos tornam-se inúteis, como se privados do sol. Significado. Todos nós temos orgulho dos nossos sentidos materiais para fazer experiências com o fim de determinar a existência de Deus. Mas esquecemos-nos de que nossos sentidos não são em si absolutos. Eles podem atuar apenas sob certas condições. Por exemplo, nossos olhos. Enquanto há luz do sol, nossos olhos são úteis até certo ponto. Mas na ausência da luz do sol, os olhos são inúteis. O Senhor Shri Krishna, sendo o Senhor primordial, a verdade suprema, é comparado ao sol. Sem ele, todo o nosso conhecimento é falso ou parcial. O oposto do sol é a escuridão, e analogamente, o oposto de Krishna é Maya, ou ilusão. Os devotos do Senhor podem ver tudo na verdadeira perspectiva, devido à luz irradiada pelo Senhor Krishna. Pela graça do Senhor, o devoto puro não pode estar na escuridão da ignorância. Portanto, é necessário que estejamos sempre à vista do Senhor Krishna para que possamos ver tanto a nós mesmos quanto ao Senhor, com suas diferentes energias. Assim como não podemos ver nada na ausência do sol, da mesma forma não podemos ver nada, inclusive a nós mesmos, sem a verdadeira presença do Senhor. Sem ele, todo o nosso conhecimento é coberto pela ilusão. Canto 1, capítulo 11, verso 10. Katang vayang nata chiroshite tvayi prasanna drishtya khilatapashoshanam jive mate sundraha sashobhitam apashyamana vadanang manoharam iti chodirita vacha prajanang bhaktavatsalaha shrinvano nugrahang drishtya vitanvan pravishat puram. Tradução. Ó Mestre, se viveis longe todo o tempo, então não poderemos ver vossa face atrativa, cujos sorrisos eliminam todos nossos sofrimentos. Como podemos existir sem vossa presença? Ao ouvir suas palavras, o Senhor, que é muito bondoso com os cidadãos e devotos, entrou na cidade de Dvaraka e acolheu todas as suas saudações ao lançar seu olhar transcendental sobre eles. Significado. A atração pelo Senhor Krishna é tão poderosa que, uma vez que seja atraída por ele, a pessoa não pode mais tolerar a separação dele. Por que isso? Porque todos nós somos eternamente relacionados com ele, assim como os raios de sol são eternamente relacionados com o disco solar. Os raios do sol são partes moleculares da radiação solar. Assim,
Os raios do Sol e o Sol não podem ser separados. A separação pela nuvem é temporária e artificial, e assim que a nuvem se dissipa, os raios do Sol exibem sua refulgência natural na presença do Sol. Analogamente, as entidades vivas, que são partes moleculares do Espírito Total, são separados do Senhor pela cobertura artificial de Maya, a energia ilusória. Essa energia ilusória, ou a cortina de Maya, tem que ser removida. E quando isso acontece, a entidade viva pode ver o Senhor face a face, e todas as suas misérias são imediatamente removidas. Todos nós queremos eliminar as misérias da vida, mas não sabemos como fazê-lo. A solução é dada aqui, e cabe a nós assimilá-la ou não. Canto 1, capítulo 11, verso 11. Madhubhoja dasharhara kukuran hakavrashnibhihi atma tulya balair guptam nagair bhogavatim. Tradução. Assim como Bhogavati, a capital de Nagaloka, é protegida pelas Nagas, da mesma forma, Dvaraka era protegida pelos descendentes de Vrishni, Bhoja, Madhu, Dasharha, Arha, Kukura, Andaka, etc., que eram tão fortes como o Senhor Krishna. Significado. O planeta Nagaloka está situado abaixo do planeta Terra, e entende-se que os raios do Sol são obstruídos ali. A escuridão do planeta é, contudo, removida pelo clarão das joias situadas nas cabeças das nagas, serpentes celestiais, e consta ver lá belos jardins, regatos, etc., para o gozo das nagas. Aqui também compreende-se que o lugar é bem protegido pelos habitantes. Do mesmo modo, a cidade de Dvaraka também era bem protegida pelos descendentes de Vrishni, que eram tão poderosos como o Senhor, até o ponto em que ele manifestou sua força nesta terra. Canto 1, capítulo 11, verso 12. Sarvaratu sarva vibhava punya vriksha lata shramaihi udyano pavanaramair vritta padmakara shriyam. Tradução. A cidade de Dvarakapuri estava repleta de todas as opulências de todas as estações. Havia eremitérios, pomares, jardins floridos, parques e reservatórios de água, gerando flores de lótus em toda a sua extensão. Significado. A perfeição da civilização humana torna-se possível pela utilização das dádivas da natureza de maneira apropriada. Como vemos aqui na descrição de sua opulência, Dvaraka era cercada por jardins floridos e pomares de frutas, junto com reservatórios de água e lótus florescentes. Não se faz menção de engenhos e fábricas abastecidas por matadouros, que são a parafernália necessária das metrópoles modernas. A propensão a utilizar as próprias dádivas da natureza ainda existe, mesmo no coração do homem civilizado. Os líderes da civilização moderna escolhem os locais de suas próprias residências em pontos onde haja belos jardins e reservatórios de água, mas deixam os homens comuns residirem em áreas congestionadas, sem parques nem jardins.
É claro que encontramos aqui uma descrição diferente da cidade de Dvaraka. Entende-se que todo o Dhama, ou bairro residencial, era cercado por tais jardins e parques com reservatórios de água onde cresciam os lotos. Subentende-se que todas as pessoas dependiam das dádivas naturais de frutas e flores, sem empreendimentos industriais que promovem barracos sujos e favelas como zonas residenciais. O avanço da civilização não se mede pelo crescimento de engenhos e fábricas que deterioram os instintos mais refinados do ser humano, mas sim pelo desenvolvimento dos potentes instintos espirituais dos seres humanos e dando-lhes uma oportunidade de voltarem ao Supremo. O desenvolvimento de fábricas e engenhos chama-se Ugra Karma, ou atividades pungentes, e tais atividades deterioram os sentimentos mais refinados do ser humano e da sociedade, para formar um calabouço de demônios. Encontramos aqui a menção de árvores piedosas que produzem flores e frutos sazonais. As árvores impiedosas são apenas mato inútil e podem ser usadas somente para suprir combustíveis. Na civilização moderna, essas árvores impiedosas são plantadas ao lado das estradas. A energia humana deve ser utilizada adequadamente no desenvolvimento de sentidos mais refinados para a compreensão espiritual, na qual repousa a solução da vida. Frutas, flores, belos jardins, parques e reservatórios de água, com patos e cisnes brincando no meio de flores de lótus, vacas dando leite e manteiga suficiente, são todos essenciais para desenvolver os tecidos mais refinados do corpo humano. Ao contrário disso, as masmorras de minas, fábricas e oficinas desenvolvem propensões demoníacas na classe trabalhadora. Os direitos adquiridos florescem à custa da classe trabalhadora e, consequentemente, há severos conflitos entre eles, de muitas maneiras. A descrição de Dvarakadam oferece o ideal de civilização humana. Canto 1, capítulo 11, verso 13. Gopuradvara marge shukrita kautuka toranam chitradhvajya pataka grair anta pratihata patam. Tradução. O portão da cidade, as portas das casas e os arcos decorados com festões ao longo das estradas estavam todos ornamentados com sinais festivos como folhas de bananeira e folhas de manga, tudo para dar as boas-vindas ao Senhor. Bandeiras, guirlandas, símbolo pintados e cartazes combinavam-se todos para fazer sombra ao brilho do sol. Significado. Os símbolos decorativos em festivais especiais também eram recolhidos das dádivas da natureza, tais como bananeiras, mangueiras, frutas e flores. Mangueiras, coqueiros e bananeiras são ainda aceitos como símbolos auspiciosos. As bandeiras mencionadas acima eram todas pintadas com o retrato de Garuda ou Hanuman, os dois grandes servidores do Senhor. Para os devotos, tais pinturas e decorações ainda são adoradas, e o servo do amo recebe mais respeitos para a satisfação do Senhor.
capítulo 11, verso 14. Samardita Mahamarga Rathya Panakachatvaram Siktang Gandha Jalairuptang Halapushpak Shatang Kuraihi. Tradução: as avenidas, os subterrâneos, as veredas, os mercados e lugares públicos de reunião foram completamente limpos e então borrifados com água perfumada. E para dar as boas-vindas ao Senhor, espalharam-se frutas, flores e sementes inteiras por toda a parte. Significado: águas perfumadas preparadas através da destilação de flores como a rosa e queura eram requisitadas para borrifar as estradas, ruas e veredas de Dvarakadham. Tais lugares, junto com os mercados e lugares públicos de reunião, eram totalmente limpos. A julgar pela descrição acima, parece que a cidade de Dvarakadham era consideravelmente grande, contendo muitas avenidas, ruas e lugares públicos de reunião, com parques, jardins e reservatórios de água, todos muito bem decorados com flores e frutas. E para dar as boas-vindas ao Senhor, essas flores e frutas com sementes inteiras de cereais também eram espalhadas pelos lugares públicos. Sementes inteiras de cereais ou frutas no estado de semente eram consideradas auspiciosas e ainda são usadas pelos hindus, em geral, em dias de festival. Canto 1, capítulo 11, verso 15. Dvari Dvari Griharangcha Dadjakshata Phadek Shubhi Alankratang Purna Kumbhair Balibhir Dhupa Deepakaihi. Tradução: em cada porta das casas residenciais, coisas auspiciosas como coalhada, frutas inteiras, cana-de-açúcar e potes cheios de artigos de adoração, incenso e velas, tudo era exibido. Significado: o processo de recepção, de acordo com os rituais védicos, não é seco em absoluto. A recepção consistia não apenas em decorar as estradas e ruas, como se mencionou acima, mas também em adorar o Senhor com os ingredientes necessários, como incenso, lamparina, flores, doces, frutas e outras comidas saborosas, de acordo com a capacidade de cada pessoa. Tudo era oferecido ao Senhor, e os remanescentes da alimentação eram distribuídos entre os cidadãos reunidos. Desse modo, essa recepção não era como as recepções secas dos dias modernos. Todas as casas estavam prontas para receber o Senhor de maneira semelhante, e assim, todas as casas ao longo das estradas e ruas distribuíam esses remanescentes de alimentos aos cidadãos, e, portanto, o festival era bem sucedido. Sem distribuição de alimentos, nenhuma cerimônia é considerada completa. Tal era o costume da cultura védica. Canto 1, capítulo 11, versos 16 e 17. Nishamya Preshtam Ayantam Vasudevo Mahamanaha Akruras Chograsенascha Ramaschadbhuta Vikramaha Pradyumnas Charudeshnascha Sambo Jambavati Sutaha Praharsha Vego Chashita
shayanasana bhojanaha. Tradução. Ao ouvir que o amadíssimo Krishna estava se aproximando de Dvarakadam, o magnânimo Vasudeva, Akrura, Ugrasena, Balaram, o sobre-humanamente poderoso, Pradyumna, Charudeshna e Samba, o filho de Jambavati, todos extremamente felizes, abandonaram as atividades de descansar, sentar e comer. Significado. Vasudeva é o filho do rei Shurasena, esposo de Devaki e pai do Senhor Shri Krishna. É irmão de Kunti e pai de Subhadra. Subhadra era casada com seu primo Arjuna, e esse sistema ainda prevalece em algumas partes da Índia. Vasudeva era o ministro designado por Ugrasena e mais tarde casou-se com 8 filhas do irmão de Ugrasena, Devaka. Devaki é apenas uma delas. Kamsa era seu cunhado e Vasudeva aceitou voluntariamente ser posto na prisão por Kamsa, num acordo mútuo para salvar o 8º filho de Devaki. Isso ocorreu pela vontade de Krishna. Como tio materno dos Pandavas, ele participou ativamente do processo purificatório dos Pandavas. Ele enviou o sacerdote Kashyapa a Shatajnika Parvata, e este executou as funções. Quando Krishna apareceu dentro das grades da prisão de Kamsa, ele foi transferido por Vasudeva à casa de Nanda Maharaj, o pai adotivo de Krishna em Gokula. Krishna desapareceu junto com Baladeva, antes do desaparecimento de Vasudeva, e Arjuna, sobrinho de Vasudeva, encarregou-se da cerimônia fúnebre após o desaparecimento de Vasudeva. Akrura. Akrura é o comandante em chefe da dinastia Vrishni e grande devoto do Senhor Krishna. Akrura obteve sucesso no serviço devocional ao Senhor simplesmente pelo processo de oferecer orações. Era o esposo de Sutani, filha de Ahuka. Apoiou Arjuna quando Arjuna tomou Subhadra à força pela vontade de Krishna. Tanto Krishna quanto Akrura foram ver Arjuna após seu exitoso rapto de Subhadra. Ambos presentearam dotes a Arjuna após este incidente. Akrura também esteve presente quando Abhimanyu, o filho de Subhadra, casou-se com Uttara, a mãe de Maharaj Parikshit. Ahuka, o sogro de Akrura, não estava em paz com Akrura, mas ambos eram devotos do Senhor. Ugrasena. Ugrasena é um dos poderosos reis da dinastia Vrishni e primo de Maharaj Kuntibhoja. Seu outro nome é Ahuka. Vasudeva era seu ministro e seu filho era o poderoso Kamsa. Este Kamsa aprisionou seu pai e tornou-se o rei de Mathura. Pela graça do Senhor Krishna e seu irmão, o Senhor Baladeva, Kamsa foi morto e Ugrasena foi reinstalado ao trono. Quando Salva atacou a cidade de Dvaraka, Ugrasena lutou muito valentemente e rechaçou o inimigo. Ugrasena interrogou Naradaji sobre a divindade do Senhor Krishna. Quando a dinastia de Yadu estava por se extinguir, Ugrasena encarregou-se de cuidar do pedaço de ferro produzido do ventre de Samba. Ele cortou o ferro em pedaços e então os amassou e misturou a água do mar nas costas de Dvaraka. Após isso, ele ordenou o estado de sítio dentro da cidade de Dvaraka e do reino. Ele obteve a salvação após a morte.
Baladev. Baladev é o filho divino de Vasudeva com sua esposa Rohini. Também é conhecido como Rohini Nandana, o amado filho de Rohini. Também foi confiado a Nanda Maharaj, juntamente com sua mãe Rohini, quando Vasudeva submeteu-se ao aprisionamento por acordo mútuo com Kamsa. Deste modo, Nanda Maharaj é o pai adotivo de Baladeva, juntamente com o Senhor Krishna. O Senhor Krishna e o Senhor Baladev eram companheiros constantes desde a infância, embora fossem irmãos adotivos. O Senhor Baladev é a manifestação plenária da Suprema Personalidade de Deus e, por isso, é tão bom e poderoso como o Senhor Krishna. Pertence ao Vishnu Tattva, o princípio do Supremo. Ele presenciou a cerimônia Svayamvara de Draupadi, juntamente com Shri Krishna. Quando Subhadra foi raptada por Arjuna, através do plano organizado por Shri Krishna, Baladev ficou muito irado com Arjuna e queria matá-lo imediatamente. Shri Krishna, para o benefício de seu querido amigo, caiu aos pés do Sr. Baladev e implorou-lhe que não ficasse tão irado. Shri Baladev ficou então satisfeito. Da mesma forma, certa vez, ele ficou muito irado com os Kauravas e quis atirar toda a cidade deles nas profundezas do Yamuna. Mas os Kauravas o satisfizeram, rendendo-se a seus divinos pés de lótus. Ele era, de fato, o 7º filho de Devaki, anterior ao nascimento do Sr. Krishna. Mas pela vontade do Senhor, ele foi transferido ao ventre de Rohini para escapar à ira de Kamsa. Portanto, seu outro nome é Shankarshan, que também é a porção plenária de Shri Baladev. Porque ele é tão poderoso como o Sr. Krishna e pode conceder poder espiritual aos devotos, ele é conhecido, portanto, como Baladev. Nos Vedas também se estabelece que ninguém pode conhecer o Senhor Supremo sem ser favorecido por Baladev. Bala significa força espiritual e não física. Algumas pessoas menos inteligentes interpretam Bala como a força do corpo, mas ninguém pode ter compreensão espiritual pela força física. A força física termina com o término do corpo físico, mas a força espiritual acompanha a alma espiritual até a próxima transmigração. Portanto, a força obtida de Baladeva nunca é desperdiçada. Essa força é eterna e, por conseguinte, Baladeva é o mestre espiritual original de todos os devotos. Shri Baladev também era um colega de classe do Sr. Shri Krishna como discípulo de Sandipani Muni. Em sua infância, juntamente com Shri Krishna, ele matou muitos asuras, e especificamente ele matou Dhenukajura em Talavana. Durante a batalha de Kurukshetra, ele permaneceu neutro e tentou ao máximo evitar a luta. Era a favor de Duryodhana, mas ainda assim permaneceu neutro. Quando houve uma luta de massas entre Duryodhana e Bhimasena, ele estava presente no local. Ele ficou irado com Bhimasena quando este espancou Duryodhana na coxa, ou abaixo da cintura, e quis retalhar a ação ilícita. O Sr. Shri Krishna salvou Bhima de sua ira. Mas ele logo deixou o lugar, por estar desgostoso com Bhimasena, e após sua partida, Duryodhana caiu por terra para encontrar sua morte. O cerimonial fúnebre de Abhimanyu, o filho de Arjuna, foi executado por ele, uma vez que era o tio materno. Não era possível que a executasse algum dos Pandavas, que estavam todos dominados pelo pesar. Por fim, ele partiu deste mundo produzindo uma grande serpente branca de sua boca
e então foi transportado por Sheshanaga na forma de um serpente. Pradyumna. Pradyumna é a encarnação de Kamadeva, ou, de acordo com outros, encarnação de Sanat Kumara, nascido como filho da personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, e Lakshmi Devi Shrimati Rukmini, a principal rainha de Dvaraka. Foi um dos que foram congratular-se com Arjuna por ocasião de seu casamento com Subhadra. Foi um dos grandes generais que lutaram com Sarva e, enquanto lutava com ele, tombou inconsciente no campo de batalha. Seu quadrigário trouxe-o de volta ao acampamento do campo de batalha, e por causa dessa ação, ele ficou muito desgostoso e censurou seu quadrigário. Contudo, ele lutou novamente com Salva e saiu vitorioso. Ouviu de Narada Ji tudo sobre os diferentes semideuses. Ele é uma das 4 expansões plenárias do Senhor Shri Krishna. Ele é a terceira expansão. Perguntou a seu pai Shri Krishna sobre as glórias dos Brahmanas. Durante a guerra fratricida entre os descendentes de Yadu, ele morreu nas mãos de Boja, outro rei dos Vrishnis. Após sua morte, ele foi instalado em sua posição original. Charudeshna, outro filho do Senhor Shri Krishna e Rukmini Devi. Também esteve presente durante a cerimônia Svayamvara de Draupadi. Era um grande guerreiro como seu pai e irmãos. Lutou com Vivinidhaka e o matou no combate. Samba é um dos grandes heróis da dinastia Yadu e filho do Senhor Shri Krishna com sua esposa Jambavati. Aprendeu com Arjuna a arte militar de atirar flechas e tornou-se membro do parlamento durante a época de Maharaj Yudhishthira. Esteve presente durante o Rajasuya Yaga de Maharaj Yudhishthira. Quando todos os Vrishnis estavam reunidos durante a ocasião do Prabhasa Yagya, suas gloriosas atividades foram narradas por Satyaki, diante do Senhor Baladeva. Também esteve presente, junto com seu pai, o Senhor Shri Krishna, durante o Ashvamedha Yagya, executado por Yudhishthira. Seus irmãos o apresentaram diante de alguns rishis disfarçados de mulher grávida, e por brincadeira ele perguntou aos rishis o que ele daria à luz. Os rishis responderam que ele daria à luz a um pedaço de ferro, que seria a causa da guerra fratricida na família de Yadu. No dia seguinte, pela manhã, Samba deu à luz a um grande pedaço de ferro, que foi confiado a Ugrasena para as providências necessárias. De fato, mais tarde, houve a predita guerra fratricida, e Samba morreu nesta guerra. Assim, todos os filhos do Senhor Krishna saíram de seus respectivos palácios e, deixando de lado todas as ocupações, incluindo deitar, sentar e comer, correram em direção ao seu glorioso Pai. Canto 1, capítulo 11, verso 18. Varanendram puraskritya brahmanai sasumangalai Shankaturya ninadina brahma ghoshena chadritaha pratyujjagamuradhairharashta pranayagatassadvasaha. Tradução. Eles precipitaram-se em direção ao Senhor em quadrigas, com brahmanas portando flores.
Adiante deles havia elefantes, símbolos de boa fortuna. Tocaram-se búzios e cornetins, e cantaram-se hinos védicos. Então eles ofereceram seus respeitos, que estavam saturados de afeição. Significado: a maneira védica de receber uma grande personalidade cria uma atmosfera de respeito, que é saturada de afeição e veneração pela pessoa recebida. A atmosfera auspiciosa de tal recepção depende da parafernália descrita acima, incluindo búzios, flores, incensos, elefantes decorados e os brahmanas qualificados, recitando versos das literaturas védicas. Tal programa de recepção é cheio de sinceridade, tanto da parte do anfitrião quanto da pessoa recebida. Canto 1, capítulo 11, verso 19. Varamukyascha satashu yanaistadarshanotsukaha rasatkundara nirbhata kapura vadana shriyaha. Tradução: ao mesmo tempo, muitas centenas de famosas prostitutas começaram a seguir em vários veículos. Elas estavam todas ávidas por se encontrar com o Senhor, e seus belos rostos estavam decorados com brincos deslumbrantes, que realçavam a beleza de suas testas. Significado: não devemos abominar mesmo as prostitutas se elas são devotas do Senhor. Até hoje em dia, existem muitas prostitutas nas grandes cidades da Índia que são devotas sinceras do Senhor. Por obra do destino, uma pessoa pode ser obrigada a adotar uma profissão que não é muito louvável na sociedade, mas isso não a impede de executar serviço devocional ao Senhor. O serviço devocional ao Senhor não pode ser obstaculizado em nenhuma circunstância. Compreende-se aqui que mesmo naqueles dias, há cerca de 5.000 anos atrás, havia prostitutas numa cidade como Dvaraka, onde o Senhor Krishna residia. Isso significa que as prostitutas são cidadãs necessárias para a conservação adequada da sociedade. O governo abre adegas, mas isso não significa que o governo encoraja a beber vinho. A ideia é que há uma classe de homens que beberá a qualquer custo, e tem-se experiência de que a proibição nas grandes cidades encoraja o contrabando ilícito de vinho. De modo semelhante, os homens que não estão satisfeitos em casa precisam dessas concessões, e se não há prostitutas, esses homens baixos induzirão outras à prostituição. É melhor que as prostitutas sejam disponíveis no mercado, para que a santidade da sociedade possa ser mantida. É melhor manter uma classe de prostitutas que encorajar a prostituição dentro da sociedade. A real reforma consiste em iluminar todas as pessoas a tornarem-se devotos do Senhor, e isso eliminará todos os tipos de fatores deteriorantes da vida. Shri Bilva Mangala Thakur, um grande acharya da seita Vishnusvami Vaishnav, em sua vida de chefe de família, ficou excessivamente apegado a uma prostituta que coincidia ser devota do Senhor. Uma noite, quando Thakura foi à casa de Chintamani, sob torrentes de chuva e relâmpagos, Chintamani ficou atônita de ver como o Thakura pôde vir numa noite tão medonha, após cruzar o rio espumante que estava cheio de ondas.
Ela disse a Birvamangala Thakur que sua atração pela carne e ossos de uma insignificante mulher como ela seria adequadamente utilizada se pudesse ser transferida ao serviço devocional ao Senhor, para alcançar a atração pela beleza transcendental do Senhor. Essa foi uma hora crítica para o Thakur, e ele voltou-se para a realização espiritual por causa das palavras da prostituta. Mais tarde, o Thakur aceitou a prostituta como seu mestre espiritual, e em várias passagens de suas obras literárias, ele glorifica o nome de Chintamani, que lhe mostrou o caminho certo. Na Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 32, o Senhor diz: ó filho de Prita, mesmo os Chandalas de baixo nascimento e aqueles que nascem em família de descrentes, e mesmo as prostitutas, atingirão a perfeição da vida se eles se refugiarem ao serviço devocional imaculado a mim, porque no caminho do serviço devocional não há impedimento devido ao nascimento degradado e à ocupação. O caminho está aberto para todos que concordem em segui-lo. Parece que as prostitutas de Dvaraka, que estavam tão ávidas por encontrar o Senhor, eram todas suas devotas imaculadas, e assim todas elas estavam no caminho da salvação, de acordo com a versão acima da Bhagavad Gita. Portanto, a única reforma necessária na sociedade é fazer um esforço organizado para convencer os cidadãos em devotos do Senhor, e assim todas as boas qualidades dos cidadãos do céu irão, por sua vez, dominá-los. Por outro lado, aqueles que são não devotos não têm quaisquer boas qualificações, por mais avançados materialmente que sejam. A diferença é que os devotos do Senhor estão no caminho da liberação, ao passo que os não devotos estão no caminho de subsequente enredamento no cativeiro material. O critério de avançamento da civilização consiste em saber que as pessoas são educadas e avançadas no caminho da salvação. Canto 1, capítulo 11, verso 20. Natyanartaka Gandharva Suta Magada Vandina Gayanti Chotama Shloka Charitani Adbhutani Cha. Tradução. Hábeis dramaturgos, artistas, dançarinos, cantores, historiadores, genealogistas e oradores eruditos. Todos deram suas respectivas contribuições, sendo inspirados pelos sobre-humanos passatempos do Senhor. Assim, eles procederam continuamente. Significado. Parece que há 5.000 anos atrás, a sociedade também precisava dos serviços dos dramaturgos, artistas, dançarinos, cantores, historiadores, genealogistas, oradores públicos, etc. Os dançarinos, cantores e artistas dramáticos provinham, em sua maioria, da comunidade Shudra, ao passo que os historiadores eruditos, genealogistas e oradores públicos provinham da comunidade Brahmana. Todos pertenciam a uma casta particular e eram treinados para estas funções dentro de suas respectivas famílias. Tais dramaturgos, dançarinos, cantores, historiadores, genealogistas e oradores públicos costumavam dedicar-se ao tema das atividades sobre-humanas do Senhor em diferentes eras e milênios, e não a eventos ordinários. Tampouco aquelas atividades estavam em ordem cronológica.
Todos os Puranas são fatos históricos descritos apenas em relação com o Senhor Supremo em diferentes eras e tempos, como também em diferentes planetas. Portanto, não encontramos qualquer ordem cronológica. Os historiadores modernos, portanto, não conseguem estabelecer ordem cronológica, e assim eles sustentam desautorizadamente que os Puranas são apenas histórias imaginárias. Mesmo há 100 anos atrás, na Índia, todas as execuções dramáticas centralizavam-se em torno das atividades sobre-humanas do Senhor Supremo. As pessoas comuns costumavam entreter-se muito com as apresentações dos dramas, e grupos yatra faziam apresentações maravilhosas a respeito das atividades sobre-humanas do Senhor. E assim, mesmo o agricultor iletrado tornava-se um participante do conhecimento da literatura védica, apesar de sua considerável falta de qualificações acadêmicas. Portanto, atores hábeis em drama, dançarinos, cantores, oradores, etc., são necessários para a iluminação espiritual do homem comum. Os genealogistas costumavam dar uma descrição completa dos descendentes de uma família particular. Mesmo atualmente, os guias nos lugares de peregrinação da Índia apresentam uma descrição completa das árvores genealógicas para os recém-chegados. Este ato maravilhoso às vezes atrai muitos interessados em receber tão importante informação.